Boa noite, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez para levarmos a palavra de Deus a você. Que possamos, ó Pai, nesse momento, estarmos mais próximos de Ti. Que você possa abrir suas Bíblias aí no livro de Salmos, número 103. Acompanhe aí dos versículos 1 a 14, as misericórdias de Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém, meus irmãos. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, o quanto é maravilhoso estarmos aqui e aprendemos com o salmista. Ele exorta a sua alma a louvar a Deus por causa dos benefícios que nós temos para com ela. Então, assim, que nós possamos também entender que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Perdão, cura, resgate da morte, bondade, compaixão, profissão, renovo. Enfim, meus irmãos, aprendemos a ser gratos, que possamos observar o agir e o cuidado de Deus nas coisas simples da vida. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos ao nosso Deus uma oração de adoração por tudo que Ele é. Senhor, grande Deus e Pai, Deus Altíssimo, ó, soberano, ó Pai, Criador do céu e da terra, ó Pai. Tudo que existe, ó Pai, tudo foi criado por Ti. Sabemos da Tua infinita grandeza, ó Pai, das Tuas infinitas misericórdias, ó Pai. Tu criastes, ó Pai, tudo é Teu, ó Pai. Nós estamos aqui para honrar, para glorificar o Teu nome, para exaltar a Ti, ó Pai, porque só Tu és Rei, ó Pai. Confiamos plenamente em Ti, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que tudo está debaixo do Teu plano divino, ó Pai. Sabemos da Tua grandeza, ó Pai, da Tua soberania, do Teu amor, da Tua infinita misericórdia, ó Pai, da Tua infinita bondade, ó Pai. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Criador, ó Pai, que tudo sabe e que nada, ó Pai, nada foge do Teu plano, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para Te exaltar, para bendizermos o Teu nome, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nesse momento de adoração, que nós possamos, junto aqui com o grupo de louvor, adorar, ó Pai, exaltar o nome de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, Pai. E que nós tenhamos esse discernimento, que só o Senhor é Deus. Por isso essa igreja, esse povo de Deus aqui constituído, exalta o Teu nome. Com vocês, o grupo de louvor.
sabemos de todas as dificuldades que vemos passando nesse país, no mundo, na nossa cidade, esses momentos de angústia, momentos de ansiedade. Por isso nós vamos interceder ao nosso Deus, nós vamos clamar aquele que é poderoso, ó Pai, nós vamos clamar aquele que é único e poderoso para nos ajudar nesse momento de dificuldade, nesse momento que estamos passando, nesse momento de angústia, nesse momento que não temos mais subterfúgios, a não ser recorrermos a Deus, que é o único que pode nos tirar dessa situação. Deus maravilhoso, Deus bendito, grandioso em amor, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para clamar para aquelas vidas, ó Pai, que estão dependendo totalmente de Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos carecedores de Ti e estamos aqui, Senhor, nos prostrando diante de Ti, nos curvando, porque só o Senhor é Deus, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que somos eternamente carecedores de Ti e pedimos a Tua piedade, ó Pai, pedimos a Tua clemência para com Teu povo, para com os Teus filhos, ó Pai. Neste momento, Senhor, estamos clamando por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que estão doentes, ó Pai, que enfrentaram cirurgias, ó Pai, que no momento da sua saúde estão debilitadas, que o Senhor possa estar protegendo, que o Senhor possa estar renovando, que o Senhor possa estar dando força, que o Senhor possa estar protegendo todos aqueles, ó Pai, que estão com a sua saúde debilitada, que estão necessitando de Ti, ó Pai, da Tua grandeza, ó Pai, do Teu amor, da Tua mão afagador, ó Pai. Pedimos, ó Pai, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou sonhamos, ó Pai. Peço também, ó Pai, que o Senhor esteja com a nossa cidade, que o Senhor esteja com os nossos governantes, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, ó Pai, para que eles possam seguir os caminhos corretos, Senhor, que eles possam seguir aquilo que deve ser feito, ó Pai, porque só o Senhor é Deus, ó Pai, mas sabemos que o Senhor instituiu, Senhor, autoridades para que possam dirigir, para que possam buscar os caminhos necessários, ó Pai, que o Senhor esteja nos afastando de todo mal, Senhor, que o Senhor esteja afastando, Senhor, nós dessa pandemia, que o Senhor esteja afastando nossa cidade, que ela possa novamente se frutificar, que ela possa render frutos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, essa graça e entendimento, que do suor do trabalho, do rosto de cada trabalhador, de cada munícipe, ó Pai, ele possa tirar o sustento, Senhor, que o Senhor esteja preservando os empregos dos nossos irmãos, nossos familiares, nossos queridos, ó Pai, e até mesmo daquele que nós não conhecemos, ó Pai, que o Senhor tenha tido e tenha misericórdia, ó Pai, de todas essas famílias, ó Pai, que o Senhor esteja preservando, Senhor, muitas vidas, ó Pai, que o Senhor esteja com todos, ó Pai, dirigindo os nossos passos, Senhor, e que nós possamos aqui, Senhor, nos curvar a Ti e render glórias a Ti, porque servimos ao Deus vivo, ó Pai. Confiamos, ó Pai, que só o Senhor é poderoso para o fazê-lo, ó Pai. Por isso nós clamamos, ó Pai, por isso que nós estamos aqui, Senhor, com o coração contrito, mas felizes, ó Pai, porque nós temos confiado em Ti e sabemos que só o Senhor pode nos tirar dessa situação, ó Pai. Confiamos eternamente em Ti, ó Pai, e o Senhor é o nosso refúgio forte na tribulação, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, confiados no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Amém. Momento de confissão de pecados, meus irmãos. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, no Salmo 103, está no início do nosso texto, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Meus irmãos, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Sabemos, ó Pai, o quanto queremos estar próximo de Ti e o quanto o pecado nos afasta, mas que nós tenhamos esse claro entendimento de que o plano da redenção, ó Pai, perdoa os nossos pecados lá na cruz, ó Pai,
E essa é a nossa maior graça, essa é a nossa primeira graça. Nossos pecados foram perdoados lá atrás. Por isso nós somos gratos a Ti e por isso nós oramos a Ti. Santo Eterno Deus, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. O nosso desejo é de estarmos próximos de Ti verdadeiramente, ó Pai. Mas o pecado nos acusa, ó Pai. O pecado nos faz afastar de Ti. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades, ó Pai. Sara todas as nossas enfermidades, ó Pai. Confiamos plenamente em Ti, Senhor. Tem piedade de nós, ó Pai. Tem piedade do Teu povo. Tem piedade da sua cidade, ó Pai. Tem piedade desse país, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando graça e sabedoria, ó Pai, e nos afastando do pecado. Sabemos as nossas limitações, ó Pai, mas nosso desejo certamente é estarmos próximos de Ti. Por isso estamos aqui, ó Pai, clamando a Ti. Dá-nos graça, ó Pai, sabedoria e entendimento. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós te agradecemos porque somos salvos, ó Pai, somos perdoados. Nossos pecados foram salvos lá na cruz, ó Pai. Nós somos gratos por isso, ó Pai. E que possamos ser santificados em Cristo Jesus, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, através da justificação que o Senhor já nos deu, ó Pai, podermos olharmos firmes para o alvo, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Mais uma vez é um grande privilégio estarmos aqui na casa do Senhor para juntos sermos nutridos, alimentados por essa palavra. Portanto, peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 16, 17 e 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 até o versículo de número 18, nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oremos, irmãos. Deus eterno, Deus bondoso, Deus de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor, desejosos que de fato o Senhor fale conosco. Abre nossas mentes, nossos corações para entendermos a Tua palavra. Fortalece, fortifica, consola, exorta a Tua igreja, o Teu povo, de maneira, ó Pai, que nós possamos viver a cada dia a fé cristã, de maneira que o Teu nome e só o Teu nome seja exaltado. Abençoa-nos, ó Pai, te suplicamos, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não muito tempo atrás, um repórter, ao entrevistar um queniano que havia vencido uma das maratonas mais importantes do mundo e ainda por cima estabeleceu um novo recorde com uma diferença considerável, aquele repórter lhe perguntou o seguinte: por que vocês são tão diferenciados dos demais atletas em longas provas de resistência? A resposta daquele corredor foi simples e direta. Ele disse: é que desde cedo aprendemos a treinar no deserto debaixo de condições anormais para a maioria dos demais atletas. Irmãos, no início do ano, em janeiro, jamais prevíamos que estaríamos vivendo uma situação como aquela que estamos vivendo hoje. Estamos no meio do ano, um ano turbulento, e certamente
haveremos de travar grandes lutas, embates para manter a nossa fé viva, a nossa fé atuante, o nosso compromisso com o Senhor, com a palavra de Deus, a nossa esperança alicerçada no Senhor e na sua palavra. Assim é a vida cristã. A vida cristã é uma longa caminhada, é uma longa corrida de resistência, em que todos os instantes nós somos tentados a parar, nós somos tentados a desistir, e por inúmeros motivos, por causa de inúmeras ocasiões. Inúmeras vezes somos tomados pelo cansaço, outras vezes pela fadiga espiritual, em outras ocasiões seremos afetados pelo desânimo e decepcionamos conosco mesmo. Isso tem sido normal na vida de muitos crentes. Com você, comigo, não é diferente. Inúmeras outras vezes, irmãos, com certeza seremos desencorajados a não continuar, a perguntar a nós mesmos: será se vale a pena continuar sendo fiel à palavra do Senhor? Será se vale a pena de fato dedicar as nossas vidas ao Senhor? Será se vale a pena? A vida para os crentes em Cristo Jesus neste mundo caído é uma mistura, podemos dizer que é uma mistura do doce com o amargo, da alegria com a tristeza, de bênçãos e sofrimentos, de triunfo e tragédias. Essa é a realidade do mundo no qual nós vivemos. Não estamos isentos de problemas, mas o que de fato nos interessa é que devemos continuar caminhando, como exortou o apóstolo Paulo, que independente das situações, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Certamente nós temos muito a aprender com a vida deste grande servo do Senhor. Irmãos, aqueles que aprenderam a se fortalecer diante dos embates da vida, nos proporciona um grande exemplo de vida para que nós façamos, para que nós andemos, trilhemos, pisemos nas mesmas pegadas. Esses alcançarão o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio, irmãos, não nos é dado de acordo com a ordem de chegada, mas pela conclusão da nossa caminhada, pelo término da tarefa pelo qual nós somos chamados pelo Senhor mesmo a cumprir. Isso vai acontecer no final da jornada, quando seremos chamados por Ele mesmo de benditos do Senhor. Essa esperança não pode ser esquecida, não pode ser menosprezada. O que de fato, irmãos, se requer de cada um de nós é resistência. E o que é necessário para termos essa resistência? O que é necessário? Ao olhar para esse texto da palavra de Deus, nós podemos, irmãos, destacar aqui dois princípios básicos, dois princípios essenciais à minha vida e à sua vida, para que nós aprendamos de fato a arte da resistência espiritual, para que diante de um mundo em trevas, diante das dificuldades, das angústias, das lutas, jamais venhamos abandonar a nossa fé, jamais venhamos a ter a nossa fé abalada. Foi o apóstolo Paulo que, inspirado por Deus, nos ensina essas duas verdades preciosas que nós podemos ver aqui nesse texto. Atente àquilo que ele nos ensina aqui, irmãos, porque de fato não conhecemos outro homem que tenha vivido tantas tantas adversidades, tanto sofrimento, tantas coisas terríveis no seu ministério, e ainda assim tenha permanecido fiel ao Senhor. Um homem de uma fé inabalável. Quais os princípios para permanecer firmes? Paulo nos ensina, irmãos, que nós devemos valorizar, nós devemos buscar o vigor espiritual em detrimento do vigor físico.
Irmãos, o exercício físico tem o seu valor, nós sabemos disso, mas a piedade, o vigor espiritual não tem preço. O texto que nós lemos, como Paulo começa dizendo o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Entender, irmãos, e viver essa verdade é a base para uma vida espiritual vitoriosa, vigorosa. Não despreze aquilo que a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina. Todos nós podemos aprender muito com o exemplo do apóstolo Paulo, de como suportar as aflições, de como suportar as decepções, de como suportar o sofrimento, as aflições que enfrentamos constantemente. Como podemos fazer isso? Irmãos, foi a sua visão da glória de Deus, que havia mudado radicalmente a sua perspectiva sobre o sofrimento e até mesmo sobre a sua própria vida. Irmãos, essa renovação espiritual só é possível se a nossa visão estiver além daquilo que nós podemos tocar, além daquilo que nós podemos ver. Não existe dificuldade, não existia dificuldade que fizesse com que o apóstolo Paulo parasse e desistisse, porque ele era alguém que enxergava além daquilo que os olhos humanos podiam mostrar. E essa visão da glória de Deus, essa visão da glória eterna de Deus, renovava a sua vida, trazia vigor espiritual, alento espiritual, entre tantas outras coisas. Irmãos, nós precisamos urgentemente buscar viver essa perspectiva de vida. Ele olhava para a sua condição física, já envelhecida, certamente, bastante debilitada, certamente os anos, os sofrimentos por causa do Evangelho, por causa do seu árduo ministério, com certeza, apressaram esse envelhecimento. Mas apesar do homem exterior se envelhecer, do homem físico se envelhecer, se corromper, por assim dizer, o homem interior, seu espírito se fortalecia e era renovado dia a dia pela graça do Senhor em sua vida. Assim, irmãos, Paulo vivia porque valorizava acima de todas as coisas a sua vida, a sua comunhão com o Senhor, o dia em que ele estaria na presença desse Deus maravilhoso. Nós podemos dizer certamente que Paulo vivia com os pés na terra, com a sua mente, naquele dia em que ele haveria de se encontrar com o seu Senhor. Irmãos, precisamos fazer isso, precisamos buscar essa perspectiva de vida, precisamos urgentemente, sem dúvida alguma. Em tempo como o que nós estamos vivendo, se quisermos aprender a arte da resistência espiritual, não há outro modo senão buscar viver uma vida espiritualmente sadia, uma vida espiritualmente sem manchas, uma vida espiritualmente sem pecados. Precisamos nos alimentar dessas verdades de maneira que a cada dia sejamos forjados pelo próprio Deus. Irmãos, atente àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Só quando de fato cultivamos, acima de tudo, uma vida de comunhão, de proximidade com o Senhor, é que podemos experimentar dessa renovação espiritual. A verdade aparentemente paradoxal é que quando somos fracos, então é que somos fortes em Cristo Jesus. O fato é que o Senhor tem nos levado aos desertos em condições anormais. Ele tem nos treinado. Não despreze esse momento de treino, não despreze os momentos de provação, não despreze. Tenha a sua fé alicerçada no Senhor e, acima de tudo, esteja consciente do grande trabalho, da obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque, irmãos, as provações nos fortalecem, porque nos estimulam a depender do Senhor a todo instante. No final de tudo,
Paulo sabia que o homem exterior, que aquele corpo não viveria para sempre. Ele sabia que no final de todas as coisas seria revestido de um corpo incorruptível, de um corpo glorioso. Ele sabia disso, ele pensava nisso, ele vivia isso. Irmãos, devemos viver essa perspectiva, porque cedo ou tarde ela nos será apresentada. Essa certeza deve nos levar, como levou o apóstolo Paulo, a valorizar as coisas dos céus em detrimento das coisas da terra, a juntar o nosso tesouro não aqui, mas na glória eterna, a buscar a força do alto, o vigor espiritual acima de todas as outras coisas, que na escala de valores isso ocupe de fato o topo. Viva isso, faça isso para a glória daquele que te salvou do império das trevas, para aquele que um dia vai te receber na glória eterna, na Canaã celestial. Irmãos, há muitos crentes debilitados, principalmente em nossos dias, porque têm ignorado este princípio da palavra de Deus em suas vidas. Há muitos crentes que rastejam, caminham com dificuldade quando deveriam andar em triunfo. Parecem dar um passo à frente, mas logo parecem regredir 2 passos. É estranho a maneira como muitos crentes têm vivido em nossos dias, como se a palavra do Senhor não tivesse força, como se o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não fosse suficiente em nossas vidas. Não, não é isso. É porque tem muitos que ainda têm vivido essa proximidade com o pecado. E certamente, irmãos, onde o pecado atua, o Espírito Santo não tem o mesmo poder, não tem a mesma força. Há muitos crentes que vivem cabisbaixos quando deveriam caminhar, contemplar os céus. Irmãos, tenha diante dos seus olhos a realidade da eternidade. E o que essa realidade da eternidade representa para mim, o que essa realidade representa para você. Busque o vigor espiritual, busque esse vigor. Um segundo princípio, irmãos, para permanecermos firmes nesse imenso deserto que atravessamos, é valorizar o futuro. Valorizar o futuro em detrimento do presente. Paulo nos ensina isso. Paulo conclui o nosso texto dizendo o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Vejam, irmãos, que não só as provações faziam com que Paulo fosse alguém espiritualmente forte, mas também a esperança da riqueza da glória celestial o fortalecia em sua caminhada nesse imenso deserto que atravessamos rumo a Canaã celestial. É imprescindível, irmãos, que diante das agruras, diante do sofrimento, das amarguras da vida, olhemos para a situação, para as circunstâncias com os olhos dos céus. Isso é imprescindível no momento em que nós estamos vivendo. Isso é essencial que façamos. E por que, irmãos, devemos fazer isso? Por quê? Porque Paulo nos ensina a fazer isso, porque a palavra do Senhor nos exorta a isso. Porque quando agimos assim, nós somos capazes de colocar tais coisas na balança e entender que o sofrimento que enfrentamos diariamente não se compara em nada com a recompensa que nos aguarda. Pense, irmãos, naquilo que Paulo vivia, da forma como Paulo vivia no sofrimento que ele enfrentava. E pense como ele tinha essa visão bem clara, a visão da glória eterna. Ele colocava certamente todas essas coisas na balança e ele via que aquele dia, o dia glorioso, a glória eterna, nada não podia ser comparado ao restante.
o restante daquilo que ele vivia, do sofrimento, dos embates, de tudo aquilo que ele passava. Vejam que, embora as aflições pelas quais Paulo passava pareciam ser intensas, constantes e angustiantes até, ele via tudo isso como algo momentâneo, ele via tudo isso como algo passageiro e até mesmo fácil de suportar. Ele vivia e pensava assim porque tinha em vista a eternidade. Irmãos, se desejamos de fato essa resistência espiritual, nós temos que ter essa perspectiva diante dos nossos olhos, a perspectiva da glória eterna. Se desejamos de fato não sermos distraídos pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo, pela glória do mundo, se desejamos nos fortalecer no Senhor enquanto caminhamos, temos também que olhar para a eternidade como Paulo olhava. Certamente foi pensando nisso que também Pedro nos aconselha quando ele disse: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É nessa perspectiva, irmãos, que temos que olhar para o futuro. Não era por outra razão que Paulo exortava a igreja aos Colossenses, ao dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Essa visão dos céus, irmãos, nos fortalece, nos ensina a caminhar na perspectiva, ou com a perspectiva, a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Irmãos, apesar do sofrimento, apesar das lágrimas presentes, Paulo nunca perdeu de vista a glória futura que o esperava nos céus. Ele nunca perdeu de vista isso. Ele parecia viver cada instante da sua vida, cada embate na sua vida, pensando nisso. Considere igreja, e nessa longa caminhada nós precisamos valorizar e buscar ter os nossos olhos voltados para aquele dia. Vivamos a cada instante desse modo. Tenhamos essa perspectiva muito clara em nossas vidas. Esse vigor espiritual, irmãos, nos vem por nossa proximidade com o Senhor das nossas vidas. Nos vem quando nós permitimos que o Espírito Santo governe nossas vidas. Quando nós permitimos que o Espírito Santo governe os nossos desejos, as nossas ações, o nosso caminhar, o nosso pensar. Essa comunhão com o Senhor nos levará inevitavelmente a valorizar o futuro em detrimento do presente, a ter nossos olhos voltados para aquele dia em que seremos apresentados ao Deus da nossa salvação, de maneira que Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo reconhecia que a figura desse mundo é passageira e assim ele mantinha seu foco na eternidade todo o tempo. Ele entendia que tudo isso não haveria de durar por muito tempo. Paulo ressalta, irmãos, a importância de se ter em vista essa perspectiva celestial, ao lembrar a igreja, essa mesma igreja aqui, dizendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Viver tendo em vista essas verdades, irmãos, é extremamente importante. Irmãos,
esse foco nas coisas eternas, evidentemente não nos sobrevém automaticamente, muito pelo contrário, exige de cada crente, exige de cada um de nós luta constante, exige disciplina espiritual constante. Só podemos desfrutar dessa realidade quando nós olhamos na direção certa, na direção dos céus. Quando nossos olhos não estão fixos nas coisas temporais, nas coisas presentes, nas coisas que parecem, nas coisas que tocamos, mas na realidade eterna. Quando sonhamos com aquele dia, quando esperamos ardentemente aquele dia. O grande problema dos nossos dias, em especial, principalmente dos nossos dias, é que o brilho e a sedução deste mundo, infelizmente, tem enganado a muitos e levado tantos outros à exaustão espiritual, ao desânimo, a desistirem, a pararem pelo caminho. Parecem perdidos, há muitos crentes que parecem perdidos, confusos com relação à sua fé, com relação àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, com relação à esperança eterna. Muitos têm desistido, certamente você conhece alguns. Muitos têm parado e ficam à beira do caminho pelo simples fato de ignorarem esses princípios da palavra de Deus em suas vidas. Passam tempo demais nas redes sociais, lendo uma série de coisas, mas não têm disposição de lerem a palavra do Senhor com a mesma intensidade. Passam o dia todo conversando com um monte de gente, mas não conversa com a mesma intensidade com aquele que afirma ser Senhor de suas vidas. Não buscam se fortalecer no Senhor, não observam, irmãos, de maneira séria a sua vida de comunhão com o Senhor, a sua vida de piedade com o Senhor, a sua vida de santificação. Em outras palavras, duvidam das realidades eternas e ficam prostrados nesse imenso deserto, a exemplo do povo de Israel que não entrou, muitos daquele povo que não entrou na terra prometida. Irmãos, devemos reconhecer que precisamos crescer. Não podemos ser os mesmos o tempo todo, viver da mesma forma, conviver com os mesmos pecados, tratar as verdades da palavra de Deus da mesma forma, sem um mínimo de reverência. Precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos avançar, porque o Senhor nos chamou para isso. Precisamos caminhar a caminhada cristã. Precisamos ter o foco, por assim dizer, naquela fita, na chegada. Precisamos, irmãos, de alimento sólido. Precisamos deixar aquele leitinho espiritual e nos alimentar de fato da palavra do Senhor e viver essas verdades. Precisamos desse alimento sólido. Precisamos de um condicionamento melhor se desejamos cruzar esse imenso deserto. Para nos desviar das armadilhas do nosso inimigo, precisamos estar conscientes do perigo que esse deserto nos apresenta. Precisamos urgentemente fazer isso. Precisamos entender que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Precisamos entender isso. E nesse entendimento dessas verdades é que vem esse crescimento espiritual, vem essa proximidade com o Senhor das nossas vidas, vem essa submissão à sua palavra. Irmãos, quando Paulo apelou para que os crentes se concentrassem não nas coisas terrenas, mas nas coisas eternas, ele desejava de fato que essas verdades tomassem conta do seu coração, que essas verdades tomassem conta de sua mente, de maneira que eles perseverassem até a linha de chegada.
Continue correndo, não desista, não duvide desse Deus, do grande Deus da nossa salvação. Até aquele dia em que nós estaremos com o Senhor e desfrutaremos da glória eterna. Esse dia se aproxima. O propósito do Senhor para a vida da sua igreja não mudou, irmãos. E não pensemos que há outra receita capaz de nos conduzir em vitórias, porque não há. Não há outra receita, se não vivermos essas verdades no tempo presente. Portanto, irmãos, enquanto você caminha, busque a cada dia se fortalecer no Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: enquanto você caminha, olhe para o futuro, olhe para aquele dia, olhe para a linha de chegada. Enquanto você caminha, valorize a realidade eterna em detrimento das coisas presentes. Faça isso, porque as coisas presentes em relação à eternidade que nos espera não tem nenhum valor. Paulo nos mostrou o segredo daqueles que na história bíblica, daqueles que na história da igreja existiram, persistiram e chegaram ao final. Paulo está mostrando, irmãos, que essa é a única receita para vivermos em triunfo no mundo em que nós estamos inseridos. Enfim, o que faremos com essas verdades? O que faremos com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite? Aquele queniano, ele traçava uma linha de chegada. E mesmo no deserto, mesmo numa situação anormal, ele traçava essa linha de chegada e treinava até chegar naquela linha, até cruzar aquela linha. Irmãos, se tratando das coisas espirituais, não deveríamos também fazer o mesmo? Isso é o que o Paulo está pedindo que nós façamos. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Então, a conclusão é simples. Eu sei o que devo fazer. Eu sei também que alegria e gozo eterno, ou tristeza e amargura é o que nos espera, dependendo de como vivemos essas verdades, dependendo de como encaramos as verdades da palavra de Deus em nossas vidas. Sem dúvida, irmãos, creio que não há nada melhor para obtermos esse vigor espiritual, se não obedecer à voz do Senhor e a cada dia nos fortalecer com o seu poder, treinar nossos músculos espirituais e fazer e buscar a sua presença, viver a cada dia para a sua glória com os nossos olhos voltados naquela linha de chegada, naquele dia. Irmãos, como podemos observar nas grandes maratonas, há muitos que começam bem, mas por alguns momentos ficam pelo caminho. Você certamente já ouviu, já assistiu algumas maratonas e é assim, né? Cansaço espiritual, cansaço com as verdades da palavra de Deus, dentre outras coisas, tem sido comum em nossos dias e tem feito com que muitos parem. Não adianta, irmãos, começar bem, nós temos que também terminar bem. Faça isso, comece bem e termine bem. Faça isso para o bem da sua alma, da sua comunhão com o Senhor, da sua vida espiritual. Que o Senhor graciosamente nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus inculque em nossas mentes a sua palavra, nos ensine de fato a continuar correndo, a perseverar, a entender essas verdades de maneira clara em nossas vidas. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe, que possamos correr, que vivamos para a glória do seu nome. Que de fato essas verdades possam fazer parte das nossas vidas, de maneira que a cada dia, a cada momento estejamos preocupados
estejamos preocupados em correr como a palavra do Senhor nos ensina, atentando não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Que o Senhor nos abençoe grandemente, a cada um de vocês, que o Senhor os abençoe, derrame sobre cada um, sobre a sua igreja da sua graça. Amém. Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, nós te louvamos, porque a tua palavra nos instrui, ó Pai, a correr, a viver como filhos, como pessoas que foram resgatadas por tua graça, ó Pai, para atravessar esse imenso deserto, para, ó Pai, tomar posse da esperança eterna. Nós te louvamos porque a tua palavra tem nos exortado, tem nos ensinado, tem nos confortado. Deus, faz com que nossos passos, nossos pés jamais se desviem desse caminho. Fortalece-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Que a graça, que a sua graça nos acompanhe. Amém.